Hoje, o poder de orar em línguas. A linguagem do homem recriado. O homem é um espírito, mas ele tem uma alma e vive em um corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 diz: Agora, o próprio Deus da paz vos santifique completamente e todo o vosso espírito, alma e corpo se conservem inculpados pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo humano é, na verdade, o domicílio do homem, sua morada. Quando uma pessoa nasce de novo, seu espírito é recriado. E é por isso que a Bíblia diz que, se algum homem estiver em Cristo, ele é uma nova criatura, um novo tipo de ser que nunca existiu. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Deus, pelo Espírito Santo, então, dá para aquele espírito humano recriado uma nova linguagem, e essa linguagem é a que as Escrituras chamam de línguas de anjos, ou línguas estranhas. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1, você encontra a referência. Depois de sua ressurreição e pouco antes de ser recebido no céu, Jesus deu aos seus discípulos um resumo dos traços característicos das novas criaturas pelas quais eles poderiam ser facilmente identificados. Ele listou para eles as muitas coisas pelas quais serão conhecidos, coisas que eles poderão fazer em seu nome. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se eles beberem alguma coisa mortal, isso não os ferirá. Porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículos 17 ao 18. Quando Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem, ele não estava fazendo uma promessa. Muitas pessoas interpretam erroneamente essa passagem das Escrituras como uma promessa que Jesus fez ao crente de que esses sinais o seguirão. Mas não era uma promessa. Você tem que entender que, neste momento, Jesus estava conversando com seus discípulos sobre a próxima geração da igreja. Uma raça especial, chamada de geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo peculiar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Foi a eles que ele estava se referindo quando ele disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se você acreditou no nome do Senhor Jesus e nasceu de novo, então você é aquele que ele estava falando em Marcos capítulo 16, versículos 17 ao 18. Você deve ser identificado por esses sinais. Então, há uma nova raça de pessoas. Durante os anos em que Jesus andou pela face da terra, o Espírito Santo ainda não tinha vindo habitar na terra. Ele veio para a terra depois que Jesus foi levado ao céu após a ressurreição. Em João capítulo 14, versículos 16, Jesus prometeu aos seus discípulos que ele pediria ao Pai e ele lhes daria um outro ajudador, o Espírito Santo, que os guiaria para sempre. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, está escrito: E quando o dia de Pentecostes foi completamente chegado, eles, 120 discípulos de Cristo, estavam todos de comum acordo em um só lugar. E de repente, veio um som do céu como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceu-lhes línguas repartidas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Foi quando o Espírito Santo veio para a terra e esses 120 discípulos foram os primeiros cristãos a recebê-lo e a ter línguas de fogo. A Bíblia registra que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme
o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 e o versículo 4. Desde aquele dia em que ele veio para a terra, como um som, como de um poderoso vento impetuoso, o Espírito Santo nunca deixou a terra. A partir desse dia, ele tem enchido cada crente em Cristo Jesus, que o recebe e nos capacita para fazer as obras de Cristo. Ele está no comando dos filhos de Deus na terra. Ele é o chefe da igreja, ele guia a igreja, ele cuida da igreja. Portanto, você pode receber o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, mas não foi cheio do Espírito Santo, o Senhor quer que você o receba hoje. Sua salvação é a única qualificação que você precisa para receber o Espírito Santo. Agora, você pode simplesmente pedir pela fé e recebê-lo em seu espírito. Diga estas palavras em voz alta, esperando receber. Querido Pai Celestial, eu te agradeço pelo dom do Espírito Santo. Como seu filho, agora eu o recebo pela fé para vir e habitar em meu coração. Eu o recebo em minha alma e meu corpo. Eu o recebo em cada fibra do meu ser. Agora estou cheio do Espírito Santo e, de acordo com a sua palavra em Atos capítulo 2, versículo 4, oro em línguas, conforme ele me concede a expressão, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, orando com fé, você recebeu o enchimento do Espírito Santo. Agora, abra sua boca pela fé e comece a proferir as palavras do Espírito Santo que estão vindo do seu íntimo. Louve ao Senhor. A presença do Espírito Santo em sua vida faz de você mais que um homem. Você ainda pode olhar, falar e andar da mesma maneira, mas você se tornou seu tabernáculo vivo. Você se tornou mais do que um homem, pois a própria vida e poder de Deus agora habita em você. Amém.